na sua inauguração, não apenas fazem e declaram o título que eles têm, o que eles fizeram e o que eles realizaram, mas eles também querem que os outros reconheçam aquilo que foi feito. Por isso é dito aqui que Cristo foi visto por anjos, aquelas criaturas gloriosas. Mas perceba, não apenas os grandes nesse reino, mas até aos menores, eles devem conhecer o Rei. Não apenas aqueles que nunca pecaram, mas aqueles que estão agora vivendo na iniquidade. É necessário que haja uma proclamação para esses, para que eles conheçam o Senhor e sejam governados por Ele. Cristo sendo de fato o grande Rei universal, precisa que haja uma publicação e uma proclamação de Cristo sobre toda a terra. Ele é o Rei de todo o universo. Toda a terra precisa saber que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. É por isso que, imediatamente na sequência da ordem desse grande mistério da piedade, ele deve ser pregado aos gentios. Mas ainda não é suficiente, irmãos. Aqueles que vão ouvir precisam crer. É por isso que uma coisa está diretamente associada com a outra. Veja o que ele diz: pregado entre os gentios, crido no mundo. Pregado entre os gentios e crido no mundo. E como essas coisas caminham, é que é a beleza desse texto, irmãos, dessa gloriosa verdade, né? Pregado entre os gentios e crido no mundo. Uma coisa segue a outra, por uma ordem necessária, porque a pregação, ela antecede a fé. Você não pode crer senão pela pregação do Evangelho, e é isso que Paulo vai dizer em Romanos, é pela fé, isto é, pela pregação que nós chegamos ao conhecimento e à fé. Esse é o ponto das Escrituras. Como crerão se não há quem pregue? Diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Então, vamos considerar alguns pontos importantes aqui, antes de, entendendo esse texto, começar algumas aplicações diretas para a vida da igreja. Primeiro, irmãos, há uma dispensação de salvação trazida pelo Senhor a todos os homens, isto é, à terra, àqueles que estão perdidos. Não é suficiente que a salvação que foi conquistada por Cristo, manifestado na carne, justificado no Espírito, mas essa salvação e redenção conquistada por Ele deve ser publicada e dispensada a todos os homens. É por isso que Ele que se fez homem, que foi justificado em Espírito, que foi contemplado por anjos, Ele precisa ser proclamado ao mundo. E essa é a publicação, essa é a pregação, e a pregação deve ser de Cristo. Cristo foi proclamado entre os gentios. Cristo deve ser publicado aos gentios. E tudo acerca de Cristo precisa ser conhecido de todos os homens. De todos os homens. E vocês vão perceber que esses são os gentios. Nós vamos falar um pouco sobre esse detalhe. É importante entender. Pregado aos gentios, essa é uma palavra importante, até porque nós vamos retomar aqui a leitura da confissão num momento importante. Você vai ver que no parágrafo 5º e 6º há uma diferença importante daquela obra do Antigo Testamento que era designada aos judeus e daquela que agora, no tempo do Evangelho, que é designada também aos gentios. Então, há um momento importante aqui dentro da história da própria redenção. Precisa haver na nossa mente uma certeza. Essa é a dispensação da pregação de Cristo. Veja, irmãos, como isso acontece, né? Não é suficiente que a medicina
seja, ou o remédio seja provido, mas ele deve ser aplicado. Não é suficiente que se saiba acerca de um tesouro, mas ele deve ser buscado. Não é suficiente que aquela lâmpada esteja acesa, é necessário que ela seja colocada num lugar alto para iluminar a todos. Não é suficiente que haja apenas um fundamento. Cristo se fez homem, ele foi justificado pelo Espírito, foi contemplado por anjos. Não é suficiente apenas que os fundamentos sejam lançados, mas é necessário que se edifique sobre esse fundamento. Não é suficiente ter uma roupa, é necessário vesti-la. Não é suficiente, irmãos, ter uma caixa com óleo cheio, com fragrância, como nós acabamos de ler no texto de Mateus. Ele deve ser quebrado para que o seu cheiro possa estar em todo lugar. Essa é a dispensação dos mistérios de Cristo, irmãos. Os mistérios de Cristo. Porque, embora Cristo seja a medicação, ele precisa ser aplicado. Embora ele seja a vestimenta, ele precisa ser vestido. Embora ele seja o fundamento, nós precisamos edificar sobre ele. Ou então nós não teremos nenhum benefício do que Cristo fez. Nenhum benefício do que ele fez. O que então nós vamos ver nesse verso apenas, nessa parte desse verso, irmãos? 3 coisas básicas. Primeiro, nós vamos ver o que é pregação. Segundo, nós vamos ver que pregação é a pregação de Cristo, isto é, eu tenho que pregar Cristo. Se eu não pregar Cristo, eu não prego o Evangelho. E terceiro, Cristo tem que ser pregado aos gentios. Falaremos disso um pouco por vez, tentando responder essa pergunta: o que é pregação? A pregação, na realidade, ela é o mistério de Cristo aberto. O mistério de Cristo aberto. Onde Cristo está, onde Ele estiver, ali precisa haver luz e entendimento. Onde Ele estiver. Eu preciso aqui, irmãos, entender que eu preciso compreender as naturezas de Cristo. Eu preciso entender a pessoa de Cristo. Eu preciso abrir a caixa dos ofícios de Cristo. Eu preciso que você entenda que Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E que a divindade dEle não torna a humanidade divina, nem a humanidade torna a sua divindade humana. Ele é separado, mas numa mesma pessoa. Preste atenção nisso. Eu preciso abrir para que as pessoas entendam os seus ofícios. Primeiro, ele era o profeta para ensinar. Quando ele veio ao mundo, irmãos, então, ele era um sacerdote, ofereceu um sacrifício de si mesmo. Deus se fez manifestado em carne, ele se fez sacrifício. Então, depois que ele ofereceu esse sacrifício como sacerdote, ele era rei de modo público e glorioso. Era exatamente isso. Ele ensina, ele sofre por nós e ele governa. Segundo esse texto, nós sabemos muito bem que Cristo executa os seus ofícios tanto na exaltação quanto na humilhação. É claro isso. Cristo, ele é profeta, sacerdote e rei no estado de humilhação também. Então perceba como ocorre, porque lembra que nós estamos falando aqui do Deus que se fez homem, do Deus que foi manifestado em carne.
Cristo foi primeiramente humilhado, irmãos, e então depois glorificado. A carne que ele tomou sobre si, ela foi primeiro santificada e depois humilhada. E depois se tornou carne gloriosa. Ele não poderia operar a minha salvação nem a sua se não fosse no estado de humilhação. Ele não poderia aplicar isso a nós se não fosse no estado de exaltação e glória. Você entende? Ele passa, o estado de humilhação é quando ele conquista a salvação, e no estado de exaltação é quando isso é proclamado à igreja. Abrir os méritos de Cristo, o que ele recebeu do seu Pai e fez por nós, abrir a eficácia com aquele que é o cabeça espiritual da sua igreja, as maravilhas que ele opera nos seus filhos, exaltando e restaurando e preparando-os para o céu, tirando-os da morte e tornando-os cidadãos dos céus. Pregar Cristo. E aí, irmãos, é necessário, você que é presbiteriano, você precisa conhecer os nossos símbolos de fé. Você precisa ler o breve catecismo. Nós temos feito um trabalho com os presbíteros da nossa igreja, na classe com as crianças, e já era feito antes com as professoras, e tem sido continuado com os presbíteros, o estudo do catecismo com as crianças, do menor ao maior. E lá no catecismo eles aprendem o que é a obra de Cristo, as duas naturezas de Cristo, a pessoa de Cristo, os ofícios de Cristo. Isso precisa ser aberto para eles, tem que ser escancarado aos olhos deles. Eles precisam conhecer o Salvador deles. Mas veja só, irmãos, e aí eu vou caminhar um pouco mais, não é suficiente pregar Cristo. Não é suficiente falar de Cristo, abrir todas essas coisas na vista dos outros. Mas no abrir dessas coisas, precisa haver aplicação para que as pessoas saibam usar a palavra de Deus. Para que haja interesse no Senhor. Richard Sibbes diz assim: os pregadores são paraninfos, isto é, eles são amigos do noivo. Os pregadores são amigos do noivo. Eles andam em busca do casamento entre Cristo e a sua igreja. Então, eles não apenas revelam a glória do marido que é Cristo, mas ao mesmo tempo, ele vai usar todos os dons que Deus lhe deu para aplanar o caminho, para que eles possam ouvir a palavra e crer. E para aplanar o caminho, lembra que essa é uma palavra usada para aquele que preparava o caminho para a chegada de Cristo. E o pregador, em última instância, é esse que prepara o caminho para que Cristo seja conhecido. E você chega na igreja soberbo, a pregação precisa humilhá-lo. Você chega altivo, é necessário você ser rebaixado, o caminho tem que ser aplanado para que Cristo seja conhecido no meio da igreja. Você chega cheio de si, achando mais justo que os outros, aguardando na sua própria força. E a pregação precisa dizer a você: você está morto, não há força em você, você está perdido, sem a graça de Deus não há esperança para você. As pessoas estão num estado contrário de Cristo. Pregar Cristo significa começar com a lei, descortinar para as pessoas o estado da natureza delas. E eu me lembro então da mulher samaritana, que Jesus disse: se você soubesse quem te pede água, você me pediria, e eu te daria água, e você teria água, e nunca mais você teria sede. E ela pensou que a solução do problema terreno. Ela disse: Senhor, eu quero essa água então. Aí Jesus disse assim: faz o seguinte, chama o teu marido.
Jesus estava aplicando lá o 7º mandamento. Eu não tenho marido, Senhor. Jesus disse, eu sei que tu não tens marido. Você já teve 7, o que você tem hoje não é seu marido. Veja que tu és profeta. Muitas vezes a gente lembra da história de Noemi. Terminamos o sermão em Noemi, de Ruth hoje, mas eu não consigo me apartar daquela história, né? Então, você imagina o seguinte, lembra da história de Noemi, que ela insiste com Orfa e Ruth para que voltem? Ora, você já parou que Cristo já fez isso? Lembra que quando Cristo pregou, ele fez multiplicação de pães e peixes e alimentou uma multidão. Aí veio uma multidão atrás de Cristo. Aí Jesus olha para trás e diz assim, não me sigam pelo pão que perece. E aí ele prega um sermão duríssimo contra eles. E aí sabe o que acontece? Eles começam a ir embora. E às vezes nós tememos perder os membros que não são ovelhas, queremos afagar aqueles que não são crentes, e na realidade são lobos. E Jesus disse, não me sigam pelo pão que perece. Eles disseram, é duro esse sermão, Senhor, é duro. E eles foram embora. Jesus não parou ali, ele olha para os discípulos e diz, e vocês querem ir embora também? Mas eles já tinham seus olhos abertos e disseram, para onde nós iremos? Tu tens a palavra de vida. Para onde nós vamos, Senhor? Em que lugar eu vou me esconder? Pregar o Evangelho é entender que as pessoas que estão escutando estão no estado contrário de Cristo. Eles precisam ter sua alma quebrada para que eles reconheçam a necessidade de salvação. Por isso que o pregador de uma igreja, o pastor de uma igreja, é o pastor que vive com o rebanho. E quantas vezes nós temos que discernir as montanhas que existem nos corações dos homens e de Cristo, que separam eles de Cristo. E precisam, às vezes, discernir isso para as pessoas. Veja o que está no seu coração, veja o estado da sua alma. E colocá-los no estado de quebrantamento pelo poder do Evangelho, para que a soberba dele vire pó. E ele clame por misericórdia. Para que um Salvador se nós não sabemos que estamos perdidos? Para que saber que Cristo é a sabedoria se não sabemos que somos tolos? Para que eu preciso de Cristo para a santificação, se eu não sei que eu estou contaminado pelo pecado? Qual a necessidade de redenção, se não estamos perdidos e vendidos a Satanás e sob a escravidão dele? Isso, irmãos, é a necessidade que precisa ser manifestado. É por isso que o Senhor Jesus, lá no texto, falando de Cristo, aqui é o profeta Isaías, mas as palavras de Cristo, em Isaías 55, quando depois dele anunciar que o Cordeiro vai ser morto pelos nossos pecados, ele olha e diz assim, olha, todos vós que tendes fome e sede, vinde, comei e bebei, sem dinheiro e sem preço. O homem que está satisfeito de tanto comer, ele pisa no favo de mel, diz sábio Salomão. O homem que está cheio de si, ele pisa no favo de mel. Mas é preciso entender que mesmo com posses
em grandes restaurantes e grande riqueza. É preciso entender, segundo as Escrituras, a fome e a miséria que se encontra na minha alma, para que eu venha ao Senhor, dá-me de beber dessa água, Senhor, apieda-te de mim. Mas uma coisa chama a nossa atenção ainda um pouco mais sobre isso, irmãos. Cristo, por assim dizer, ele torna-se um pedinte. O grande Deus dos céus, o grande Deus da terra, ele clama pelo seu amor, não porque ele precise, é para o bem da sua própria alma, porque ele tem cuidado de você. Esse caminho todo que ele fez, ele é o ofendido. Ele não é o ofensor. Deus que foi ofendido, se fez homem, se humilhou para perdoar o pecado daquele que o ofendeu. E não para aí. Ele prega, ele ordena a pregação do Evangelho. Ora, irmãos, por que Deus escolheu homens para pregar a mensagem tão gloriosa? Por que ele fez isso? Para que a glória seja do Evangelho, não dos homens. E porque nós mesmos, como pregadores, tivemos e temos de provar desse Evangelho, sabendo que somos miseráveis e em nós não há justiça própria, e que, como qualquer um, nós carecemos da graça de Deus. Eu estou sujeito, junto com vocês, às mesmas enfermidades, e junto com vocês descobrimos a misericórdia de Deus. Até a escolha dos pregadores traz glória ao Senhor. Mas deixa eu ir adiante um pouco sobre a pregação, irmãos, ainda antes de mudarmos para a pregação de Cristo. Alguém poderia perguntar assim: mas o uso privado da leitura e do ensino em casa não seria suficiente? Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ouvir a pregação. Não tem isso hoje na nossa geração. Muitas vezes nós fazemos isso. A gente cultua em casa. O culto doméstico, ele já supre isso. A gente não precisa ir para a igreja, vai uma vez ou outra. O importante é ter culto doméstico todo dia. Ora, é bom ter culto doméstico todo dia. Mas você está dizendo que uma ordenança dada por Deus, ele não tem importância para você. Ou então, Deus não é sábio em estabelecer essa ordenança para o bem da alma da igreja, e você descobriu que não é necessário. O leite que sai da vaca, ele tem o teor do leite que é fervido. Mas o leite que é fervido, ele tem outra utilidade. Não é o mesmo leite? Mas quando ele é fervido, ele é usado para outras coisas, mas é a mesma natureza. A Bíblia que você lê em casa é a mesma que é pregada, mas ela tem que ser pregada, ela tem que ser fervida para que você possa beber. Eu preciso discerni-la, eu preciso explicá-la. É necessário que a palavra seja instruída na igreja, ensinada, mas não é ensinada, porque ensino a gente faz na EBD. A pregação, sabe o que é, irmãos? Assim diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus para a igreja. Não é uma instrução que se faz na EBD, que pode ter pergunta e resposta. É Deus falando com a igreja. Assim diz o Senhor.
Já pensou que tragédia assim, há muito tempo nós participamos? Quando nós tirarmos os nossos filhos da presença de Deus no culto, para ir para uma salinha ouvir ensino na linguagem deles. Deus ordenou pregar o evangelho aos gentios. E essa pregação não tem sentido para nós. Os nossos filhos não podem ficar na igreja. Isso precisa levar os pais a essa consciência, esse esforço. Mãe, pai, é cansativo, eu vejo a luta de vocês todo domingo. Eu vejo cansaço no rosto, a fadiga não é fácil. Mas é isso que Deus requer de vocês. É isso que Deus requer de vocês. Mas pai e mãe, tome cuidado com uma coisa. Não pensa que apenas trazer o seu filho para a igreja está suficiente. Ensina o teu filho a adorar. Não deixa que o teu filho fique passando debaixo do banco enquanto a palavra está sendo pregada. Coloca ele do teu lado. Orienta, ensina, gasta o teu tempo, se fadiga nisso. Não deixa ele tratar a pregação com desprezo. Pais, ajudem seus filhos, olhando quando eles olharem para vocês, prestando atenção na pregação, sentados ouvindo. Eles vão aprender com vocês, mesmo que muitos não entendam todas as coisas. Ainda, irmãos, onde o Senhor colocou essa ordenança, Ele disse que abençoaria. É por isso que nós não vamos trocar a pregação do Evangelho por um teatro, ou um jogral, ou um show. Seria mais fácil nós lotarmos essa igreja até o teto de gente se fizéssemos um show no domingo. Nós não estamos atrás de sócio para um clube. Nós estamos pregando aquele Deus que se fez homem, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. É esse que deve ser pregado aos gentios. Acompanha isso, a bênção do Senhor. Você pode esperar a bênção do Senhor. Certamente Ele fará isso. Para completarmos esse primeiro ponto, deixa eu apenas dizer isso aos irmãos. Ainda citando Richard Sibbes, ele diz: a pregação é uma carruagem que leva a Cristo para todo lado nesse mundo. Cristo não vai se beneficiar e não vai ser e você não vai se beneficiar de Cristo se Ele não for pregado. Se Cristo não for descoberto, não for desvendado, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Segundo aspecto, não apenas pregar a quem? Pregar a Cristo. Não é? Esse é o ponto, Cristo deve ser pregado. O que mais deve ser pregado? Nada além de Cristo. E tudo o que diz respeito a Ele. Se eu prego ameaças num texto sagrado, é para que você seja humilhado, para depois você ser levantado. Tudo que é feito na pregação é para te humilhar, é para humilhar o homem e para te levantar em Cristo. Tudo é a obra dele. Quando o homem é lançado no chão pela lei, não deixe ele lá.
levante-o novamente pelo poder do Evangelho. Quando a lei jogá-lo no chão, pregue o Evangelho a ele. Pregue Cristo. Somente Ele deve ser pregado. Nele está depositado todo o tesouro do conhecimento de Deus. É nele que eu vou conhecer todas as coisas. Mas alguém pode me perguntar: então eu não posso pregar sobre a primeira pessoa da Trindade ou sobre a terceira pessoa da Trindade? É só sobre a segunda pessoa da Trindade que eu prego? E aí, presta atenção nesses dois termos, irmãos: cristomonismo e cristocêntrico. Vou repetir: cristomono e cristocêntrico são duas coisas diferentes. Cristomonismo é pregar apenas Cristo. Cristocentrismo é pregar Cristo que revela o poder da Trindade. Eu vou lhe mostrar isso rapidamente em Romanos, no capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, preste atenção nos versos 1 a 4. Eu vou pontuando passo a passo. Veja o que é o Evangelho. Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de quem? De Deus. Veja, Deus aqui, é claro que o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas ele está falando aqui da primeira pessoa da Trindade. Por que eu sei disso? Na sequência do texto. Veja, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, essa mensagem foi anunciada quando? Desde o Antigo Testamento. Então, o que é o Evangelho? É o Evangelho de Deus. E desde quando ele é anunciado? Desde o Antigo Testamento. E qual é o conteúdo desse Evangelho que eu prego? Veja o verso 3 e 4. Com respeito a seu filho. Entende? Do que trata o conteúdo? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele lida aqui com as duas naturezas de Cristo. Com respeito a seu filho, ele é filho de Deus. Mas, segundo a carne, é da descendência de Davi. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esse é o conteúdo do Evangelho. Eu prego o Evangelho de Deus, que foi proclamado desde o Antigo Testamento. E o conteúdo é: ele é filho de Deus e, segundo a carne, filho de Davi. E aí veja agora no verso 4. E foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Infelizmente, a palavra Espírito na nossa Bíblia está em letra minúscula, mas é o Espírito Santo. Veja, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu prego Cristo, abrindo os mistérios da revelação, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, profeta, sacerdote e rei, quando eu prego esse Evangelho, eu anuncio esse Evangelho de Deus no poder do Espírito Santo. A Trindade é manifestada na pregação do Evangelho. Mas uma coisa ainda precisa ser afirmada quanto a esse particular. Cristo deve ser pregada completamente e somente. Nada deve se misturar à mensagem do Evangelho. Os Gálatas, em Gálatas no capítulo 5, verso 4, Paulo vai dizer o seguinte a ele: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Nada pode ser adicionado a Cristo e nada pode ser retirado de Cristo. Pregar a Cristo é pregar a Cristo como ele é revelado nas Escrituras. Não adicione lei para que ele seja salvo. Não retire dele o Evangelho da graça, porque aí você não prega a Cristo. Pregar a Cristo, eu preciso conhecê-lo. Não basta, irmãos, não basta
não basta apenas entender isso, eu preciso agora compreender também que essa mensagem desse evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, anunciado por aqueles que foram chamados para esse fim, devem pregar simplesmente e somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Mas vem a segunda pergunta, melhor, o último ponto desse sermão. Primeiro, o que é pregação? Segundo, a quem a pregação deve ser feita? Aos gentios. Ou melhor, qual o conteúdo da pregação? Cristo. E terceiro, a quem se deve pregar? Aos gentios. Pregado entre os gentios. Esse é um mistério glorioso, irmãos. O Cristo, o Deus que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, ele deveria ser pregado aos gentios. Quem são os gentios? Muitas perguntas podem ser feitas aqui. Não é? Muitas perguntas, né? Por que o Senhor suportou, então? Por que não salvou o gentio desde o princípio? Não devemos entrar nos meandros dos decretos e da sabedoria de Deus. É difícil nós adentrarmos nessa área, irmãos, sem cometermos erros. Mas existe uma área que nós podemos adentrar. Há um aspecto na própria revelação que nos ajuda a entender isso, não é? Veja que quando você olha para o texto sagrado, e aqui eu quero rapidamente, sem olhar para o texto agora, mas pedir a você que volte comigo lá para a capa do boletim, por favor. Veja o ponto interessante que nós temos no texto, né? Você vai ver no quinto e no sexto parágrafo, diz assim: este pacto no tempo da lei, entenda aqui, lei, Antigo Testamento, tá certo? Este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Evangelho aqui, o período do Novo Testamento, tá certo? Sob a lei, ele foi administrado como? Promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão de pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Ora, se você olhar no início, você vai ver circuncisão, Cordeiro Pascual, outros tipos de ordenanças dadas a quem? Ao povo judeu. Havia uma necessidade de que a obra fosse plenamente manifestada no Antigo Testamento. Os judeus, o povo eleito de Deus, para que fosse o reservatório, eu posso dizer assim, para que o Evangelho fosse anunciado ao mundo. Era necessário que fosse assim. Os judeus fazem parte desse processo. Ora, irmãos, você olha para um texto como uma história, um texto como esse, não é? Quando Cristo chega na terra, ele se faz homem e os judeus rejeitam ele. Coisa impressionante isso. Mas toda a história do pacto da graça no Antigo Testamento foi feito no contexto dos judeus. E como é que a salvação dos gentios ocorre? Houve um pacto que Deus fez a Israel. Que Deus fez com Israel por meio de Abraão. O pacto que Deus fez com Abraão, como é que ele passa para os gentios? Como é que os gentios vão receber os benefícios do pacto prometido a Abraão? E aí você vai lá, no texto de Gálatas, por favor, eu quero que você venha comigo. Essa é uma necessidade fundamental de ler esse texto, irmãos. Gálatas, capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3, diz assim, e não desmarque Gálatas, que eu vou voltar para Efésios um pouquinho com vocês, mas veja lá, Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 10 em diante, diz assim, todos quantos, pois, são da obra da lei,
estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Havia uma ordem lógica. Os gentios seriam enxertados ali, nas mesmas promessas, nos mesmos pactos que foram feitos no Antigo Testamento. É por isso que quando você lê a confissão, ele vai dizer: não existem dois pactos da graça, mas um só, sobre várias dispensações. O mesmo pacto no Antigo é o mesmo pacto no Novo Testamento, só que administrado de forma diferente. Preste atenção que era profundamente necessário, irmãos, que fosse assim. Como eu pedi para não desmarcar Gálatas, vire a página comigo e vamos lá para Efésios no capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2. E veja como foi que aconteceu para os gentios entrarem, e veja como a pregação entra aqui no bojo do assunto. Verso 11 do capítulo 2, preste atenção, por favor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, e aqui ele está se referindo aos gentios, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Que novo homem é esse, irmãos? Judeus e gentios, os que creem em Cristo. Ele faz agora dos dois um. Agora acompanhe o final. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Sabe quem prega quando se prega? É Cristo. O conteúdo é Cristo. E o pregador é Cristo. Ele veio e evangelizou paz. Como ele evangelizou? Quem pregou a eles foi Paulo. Quem prega a igreja é Cristo. A fidelidade na pregação, a verdade na pregação, é para que a voz de Cristo se faça ouvir. E agora os gentios são trazidos para dentro do mesmo pacto, a mesma aliança, a mesma aliança. Sem deixar de falar de Ruth, lembre-se de Mateus capítulo 1. Quais as mulheres são citadas na genealogia de Cristo? Raabe, de Jericó, Ruth de Moabe, bem antes Tamar, cananeia. Sim, desde o princípio ele veio salvar os gentios. Desde o princípio ele veio salvar os gentios. Meus irmãos, algumas aplicações para nós concluirmos, por favor. Como é precioso nós aprendermos sobre essa doutrina e aplicarmos isso para a nossa vida.
Primeira coisa fundamental na pregação: não impeça que Cristo, somente Cristo, seja proclamado na pregação. Não seja um empecilho. Não se junte em igrejas que vivem de superstição, o lixo do papismo, que come o coração do Evangelho, arranca o Evangelho e se coloca no lugar de Cristo e se assenta no trono de Cristo. Eles não apenas não pregam mais Cristo, como eles se assentam no trono de Cristo. Como você vive em tal realidade? Igrejas cheias de superstição. Certa vez eu fui a uma igreja que tinha uma cruz. E você vai perceber que nós não temos cruz, não é por uma opção estética, não é opção teológica, não é uma ordenança de Deus. A única coisa visível que nós temos no culto, sabe o que é, irmãos? É a mesa da ceia do Senhor e o batistério, onde o Senhor me disse e nos ordenou batizar, e nos ordenou a mesa do Senhor. É a única imagem. Mesmo a cruz, nada me remete a Cristo, nada a não ser aquilo que Ele mandou fazer. E você olha para a igreja que tem uma cruz, e o pastor disse assim: irmãos, venham, se ajoelhem aos pés da cruz. Quase eu caio duro no chão ali. É inacreditável aquilo. Um pastor presbiteriano dizer uma loucura dessa, ensinando as suas ovelhas a superstição. Isso é algo absurdo dos nossos dias. Ainda, irmãos, o pecado contra o Evangelho é o fato dele ser infrutífero, quando os homens deveriam ter a influência bendita do Evangelho, a verdade que salva a alma, a boa palavra para a alma deles. Mas eles vivem como se fossem pagãos nesse mundo. O Evangelho não tem poder sobre as almas. É como se não tivesse Evangelho no meio da igreja. Quando vivemos na iniquidade, qual a diferença entre os pagãos e a igreja na nossa conversa, no nosso diálogo, nas expressões que utilizamos, nas palavras que usamos? Qual é a diferença de um ímpio para nós? O que o Evangelho tem feito na nossa vida? Cuidado, irmãos. Considere que nós somos esses gentios. Nós ouvimos a pregação de Cristo. Na minha casa eu pude perceber isso, no testemunho do meu pai para mim. Um presbítero há mais de 40 anos na mesma igreja presbítero. Homem simples e muito trabalhador. Um homem que já se envolveu na juventude em coisas muito erradas e vivia muito angustiado de alma. E um dia ele entrou numa igreja, ouviu o Evangelho e foi salvo. O Evangelho levanta os homens da morte. O Evangelho muda a nossa sorte. A bênção do Senhor. Ora, irmãos,
Nós vivemos hoje numa sociedade que tenta apagar Cristo dela. Tudo que é religião, eles tentam apagar lá fora. A nossa fé hoje é oprimida. Mas se nós pudermos, com fidelidade, continuar pregando esse evangelho, nós vamos ver uma nação transformada pelo poder do Senhor. Pregar esse evangelho de Cristo. Nós veremos essa nossa nação plenamente transformada. Que o Senhor levante pregadores fiéis nessa terra. Que Deus levante homens com poder para proclamar esse evangelho. Que em toda a terra se faça ouvir a glória desse evangelho. Para que a sua igreja seja salva e preparada para os céus. Se o Senhor nos permitir, no próximo domingo, falaremos sobre a fé como fruto dessa pregação. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor Deus, pela preciosa oportunidade de podermos ouvir a tua voz em vasos de barro, com fraquezas e profundas necessidades. Ó Senhor bendito, abençoa a tua igreja. Que o poder do evangelho se faça ouvir no nosso meio. E possamos ver famílias restauradas, santidade de vida, falar santo e verdadeiro. Ó Deus, muda a nossa sorte. Pelo poder do teu Espírito, fala conosco na pregação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.